Avança na Câmara dos Deputados a tramitação da PEC da reforma administrativa, que muda a relação de trabalho entre a União e os servidores públicos. A previsão é que o projeto seja votado amanhã, mas muitos pontos ainda são controvertidos. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a advogada que é membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Mato Grosso, Juliana Mendes. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde. As entidades ligadas aí ao funcionalismo público estão mobilizadas e protestando muito contra essa reforma administrativa. Na visão da senhora, qual o ponto que deve ser o mais polêmico de todos eles? A questão das licenças, né? São vários pontos aí que estão discutindo. E para nós destacarmos aí o que é crítico, o que é polêmico ou não, depende da posição que nós estamos. Então, sob o ponto de vista do Estado, eles vão ter os prós e os contras e também, sob o ponto de vista dos servidores, os seus prós e contras naturalmente. Mas a questão das licenças, né, das licenças por assiduidade, as licenças prêmio, então isso aí estaria excluído, né, nessa propositura. E os ingressos também, nós temos outros tipos aí de regime de ingresso na administração pública, então isso também tem sido muito debatido. Então são questões que eles estão buscando, né, porque vai mudar muito o funcionamento ali, ou então a forma com que hoje o funcionalismo público E o fim da licença prêmio faz justiça aos trabalhadores da iniciativa privada, não é? Exatamente. A intenção é justamente equilibrar e se aproximar um pouco mais da iniciativa privada, né, dessa forma de condução. Essa é a intenção para gerar mais eficiência, celeridade na prestação do serviço administrativo. Doutor, outro ponto controvertido é a inclusão dos servidores do Judiciário e do Ministério Público na reforma administrativa, né? O relator Arthur Maia, do DEM da Bahia, alega que é preciso haver igualdade entre todos os servidores de todos os poderes. Na sua opinião, isso é válido, deve acontecer ou não? Olha, ainda estamos num ponto muito nebuloso dessa PEC, né? Tanto que ele prometeu que apresentaria hoje o relatório e amanhã está sendo, tem a pauta de amanhã para essa discussão. E ele retirou, né, do relatório. Ele retirou exatamente, justamente porque foi muito criticado o último relatório que ele apresentou, né? Mas há quem diga que altera, ele não teria condições, por isso existe essa discussão, de mexer tanto nessa estrutura, que isso estaria mexendo na estrutura do judiciário também, né? Então, por isso que também é um ponto de polêmica, que a gente não tem como antecipar, né? O que virá aí nesse próximo relatório, porque já mudou muito da primeira propositura, né, na exposição de motivos. Me parece que a exposição de motivos ainda mantém a sua finalidade, porém, algumas alterações com essa pressão de uma ou outra categoria tem sido muito modificada. Agora, em relação ao judiciário, tem um ponto aí que precisa ser corrigido, não é? Que é aquela tal de aposentadoria compulsória. O cidadão cometeu erros no exercício da função, às vezes até crimes, né? Aí o seguinte, aí mandam ele para casa, né? Não precisa mais trabalhar, só que recebe um salário de 25, 30, 35 mil reais. Será que acaba agora? Esse é um ponto que ainda tem se mantido no último relatório, né? Que foi mantido no último relatório do Arthur Maia, justamente para ser submetido aí à votação. Ele permanece como retirada aí dessa possibilidade da aposentadoria compulsória, justamente por ter um caráter mais... existe uma necessidade de transparência, existe uma necessidade de governança, existe uma necessidade de alteração nesses princípios e até mesmo com princípios de integridade. Então, essa PEC, ela altera não só esses pontos, mas se nós formos observar,
os princípios também que regem a própria administração pública e o próprio funcionalismo público também. Doutora, em relação dos princípios aí, né, que são basilares, a estabilidade como fica? Porque houve muitos protestos em relação a isso, mas parece que houve uma mudança diante das queixas, né, e da necessidade do servidor público de ter estabilidade. Outro ponto é a avaliação de desempenho, que se busca melhorar a produtividade do servidor público, que é motivo de muitas críticas, aproximando ele assim da iniciativa privada. Como vai ser isso se o servidor ainda terá estabilidade? Ou seja, aquele que tiver um desempenho ruim vai continuar no emprego ou não? A estabilidade, ela se mantém, né? Ela se mantém, principalmente para aqueles que ingressaram ali mediante concurso. Para perderem essa estabilidade, para perderem o cargo, eles serão submetidos igualmente ao PAD, né? Processo administrativo, exatamente, ao processo administrativo disciplinar, e só perderão o cargo por sentença transitada em julgado, ou então depois desse órgão colegiado aí ter decidido. Mas houve uma mudança, e é justamente em relação aos motivos dessa PEC. O que se busca é maior eficiência. Então, é claro que hoje não teria, pelo texto que está escrito, não teria progressões só por tempo de serviço, mas teria que ter a eficiência também, né? Então, essa progressão na carreira, ela vai ter que contar não só com tempo, mas com eficiência, porque o que se busca é uma administração mais eficaz, mais eficiente, mais transparente. Por isso, há essa alteração. Que ele vai ser avaliado, né, o servidor público, que vai ser avaliado. Eles já são avaliados, mas agora nós temos outros critérios, né? Segundo o que vem trazendo essa PEC, teríamos outros critérios, dentre eles a eficiência. Então, teríamos que ter aí uma equação, né? Não só pela assiduidade, não só pelo tempo de serviço, mas principalmente pela eficiência. Agora, o cidadão que utiliza, né, todo cidadão utiliza os serviços públicos, deve estar se perguntando, e aí, essa reforma vai melhorar o que para a sociedade? O que se busca melhorar é justamente essa eficiência, a eficiência da administração pública na prestação do serviço para o cidadão. Doutora, e a PEC também traz possibilidade de ampliar a terceirização, contratação de servidores públicos por processo seletivo, que não tem o rigor de um concurso público. Aí muitas pessoas apontam que isso, na verdade, aumentaria a máquina pública. É o que vai acontecer de fato? Ou a senhora vê essa possibilidade de contratação e extinção de cargos obsoletos aí, eternos, como um ponto positivo? Nós temos já as terceirizadas, né? Então, aumento, né, dessa possibilidade. Exatamente. Tem lugar aí que já quarteirizou, né? Verdade. Mas nós temos a situação de o ingresso, né, em cargos que não são atividades fim do Estado, né, para essas atividades MEI ter esse ingresso por tempo determinado e também por cargos indeterminados, mas que mantenham essa eficiência. Então, se for para ficar mais célere e mais eficiente, nós temos que ter esperança que vai melhorar, não é verdade? Então, toda reforma, é claro que ela precede um cenário de situação de crise financeira, né? Nós estamos vivenciando aí algumas questões e que precisavam mudar, né? Então, o que nós esperamos é que efetivamente se mude, mas isso ainda tem que ser muito debatido e será bem debatido, amadurecido. Obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Muito obrigada.